iPad. Ah, então tudo bem. Eu ia dar uma dica aí se estivesse no computador, mas já que não tá. Bem, eu proponho então que a gente veja aqui as coisas básicas de limite. Eu faço umas Uhum. coisas, depois peço para tu dar uma olhada em outras, pode ser? Aham. E se você Beleza. puder já ir resolvendo também aquelas questões ali, não sei se você viu lá que algumas eu tentei resolver e empaquei e tudo, não sei nem se estava certo aquilo ali. Ah, não, velho, isso eu não posso. Ah, Bem, não? não em aula, Ah, pelo menos assim, né? aham. Né? Tipo, a ideia é ou é aula ou é resolução da lista, entende? Tá, aham. Agora, se tu quiser que eu faça a lista, depois a gente conversa sobre isso, pode ser? Eu Tá, faço pode até as ser. de integral lá, que se a princípio Uhum. tu não entendeu o limite e derivada, não tem nem como começar a questão 2, por exemplo, que envolve integral. A questão 4 que ele não te dá a integral, mas é para fazer uma integral, né? Uhum. E por aí vai, né? E é uma integral mais complexa, porque ele está pedindo para tu encontrar a área entre duas Aham. funções. Então as coisas podem escalar de dificuldade assim muito alto. Então, tipo, eu até poderia Aham. fazer tudo aqui rapidinho, mas primeiro tu não Uhum. vai aprender e segundo não é a proposta, né? Beleza? Tá, beleza. Beleza. Então vamos falar dessas propriedades aqui, olha só. Para tu conseguir resolver qualquer limite, por exemplo, aqueles da lista, não é Uhum. possível sem conhecer pelo menos essas 4 primeiras propriedades aqui. As outras são meio Uhum. irrelevantes. Então, primeira coisa, limite da soma é a soma dos limites. Então, se tu tens duas Uhum. funções, se somam e por acaso tu quer encontrar o limite delas, você tem duas possibilidades. Ou você soma as funções, junta todas elas num termo só, ou você pode fazer separadamente cada uma delas. Uhum. Isso facilita bastante a vida. Às vezes fazer as coisas em pedaços pequenos é melhor. Uh, outra propriedade muito boa aqui também. Quando tem uma constante multiplicando uma função, isso aparece com bastante frequência. Você não precisa se preocupar com o efeito do limite na constante, não tem efeito. O limite é uma mudança. Então, como tu vai tirar essa mudança para fora, né, já que ela é constante, tu vai ter mudança naquilo que é constante, né? Vai ter mudança só naquilo que muda, que é a função. A função recebe esse nome justamente porque ela tem um parâmetro que eventualmente muda. Já o k recebe o nome de constante porque ele não muda. Muito bem. Então, por isso que perceba a constante sai para fora e você resolve só o limite da função, o que também facilita, porque diminui os números que você está trabalhando. É sempre legal trabalhar com números menores. 3. Esse aqui, perceba, bem parecida com a primeira, só que é com multiplicação. Uhum. Pode multiplicar, fazer o limite dos pedaços multiplicados separadamente, depois juntar as respostas, o que também pode ajudar, e o mesmo funciona para divisões. A mesma coisa para multiplicações funciona para divisões. Essas duas regras não são muito triviais, tá? Em toda matemática isso normalmente não funciona, mas aqui no caso funcionou. Aqui no caso dos limites funciona. O limite é uma operação linear, vamos dizer assim, então permite um monte de situações de simplificação. Uhum. E a regra 5 e a 6 também é um tanto interessante, porque ela te permite, perceba, quando tu tens potências ou raízes, tu não se preocupar com as potências e com as raízes. O pessoal odeia Uhum. potência e raiz. Tu vai novamente se preocupar em jogar o conteúdo do limite apenas na função. Já tentou fazer alguma conta de limite aí, cara, alguma vez na vida? Eu Sim, percebi. ó, então, eu tentei fazer ali naquele próprio exercício, né? Foi a primeira vez que eu tentei fazer na própria AD. Não sei se você abriu lá o documento. Em respostas, eu comecei a fazer. E, por exemplo, a resposta A eu achei zero, né? E como você acabou de mostrar ali, ele no limite, a função 4 ele tem que ser diferente do zero. Então, ele falava que eu tenho que fatorar aquilo ali, né? De forma que dê outro valor. E essa parte do fatorar foi onde eu empaquei com isso aí, entendeu? Bem, tem muitos detalhes ali, né? Não é só a questão da fatoração, mas ela é a principal, de fato. Hum. Bem, na realidade eu estava observando um pouco as tuas resoluções e percebi que tem uma coisa um tanto básica aqui que tu não sabe, né? Que são os Uhum. casos indeterminados. A gente já vai falar sobre eles, tá? Todos Uhum. os casos ali, a princípio, são indeterminados Sim. e tu não considerou isso. Muito Então, bem, ó. foi aí Beleza, que eu são essas empaquei, né? Que propriedades. Eu eu acredito que se cheguei tu nele. decorares as primeiras Uhum. aqui, Aham. Eu cheguei pode nele e vi falar, que ele era tá travando um pouco. indeterminado. Eu cheguei nele, vi que ele é indeterminado, né? E a partir dali que eu não sabia o que fazer, entendeu? Ah, verdade. Não, é que teve um momento ali na tua conta que tu falou que zero dividido por zero é zero. Isso não tá certo, né?
0 dividido por 0 não é 0. Ixi, é quanto, cara? Então, esse é um caso indeterminado. Daí você tem que fazer um monte de manipulações matemáticas para encontrar a resposta, entende? Entendi. É nessa parte que eu empaquei, entendeu? Isso. Então é bem importante isso. A gente vai falar exatamente disso agora. Eu te mandei ali a apostila que eu estou mostrando, e ela é muito boa. Todos os meus alunos que passam gostam, e esses limites mais principais aqui. Mas o que realmente importa está aqui, olha só. Na tua prova e na maioria das provas de cálculo é assim mesmo. Ele vai te dar um limite onde aparece um caso indeterminado, onde aparece por acaso, olha só, 0 dividido por 0, foi uma coisa que apareceu bastante para ti ali, né? Às vezes infinito por infinito. Todos esses 7 casos aqui são casos indeterminados. Casos que não fazem sentido matemático. Por exemplo, né, rapidamente, 0, né? 0 dividido por qualquer coisa é 0, né? Se tu tem R$0, vai dividir para 10 pessoas, 0 para cá. E no cálculo a gente aprende que quando tu tem qualquer coisa dividida por 0, dá infinito, né? Se você tem, sei lá, R$1, ou melhor, 1 litro de água, e você vai dividir em 0,00000 pra caramba aqui, 1 milímetro, uma parada assim, bem pequena, entendeu? Eu acho que você concorda comigo que você vai ter, assim, trocentas trilhões de gotinhas, não é mesmo? Sim. Você pegou esse 1 litro e fez esse monte de gotinhas, então você vai ter trocentas trilhões de gotinhas, vamos dizer assim. Ou seja, a gente percebe, né, uma tendência a infinito quando você se aproxima do 0 na parte de baixo. Por isso que na escola eles falam pra gente, não pode dividir por 0, eles falam isso pra gente lá na escola. Então, olha só, você tem um paradoxo aqui, porque se você coloca 0 em cima, supostamente é para sua divisão dar 0, e se você coloca 0 embaixo, supostamente é para dar infinito. Então, vamos dizer, tem duas respostas essa conta, tá ligado? Então, ela é uma indeterminação, ela não faz sentido, e quando isso aparece na matemática, na realidade, isso está te escondendo a resposta verdadeira, beleza? Então, a nossa missão aqui é encontrar essas respostas verdadeiras. Ó, por exemplo, aqui, ó, vamos observar esse primeiro caso. Esse primeiro caso é um limitezinho que o x está tendendo a 8. A princípio, a primeira coisa que você sempre tem que fazer quando você vai resolver um limite é pegar esse valor de x e jogar na função. Sempre isso. E daí, se por acaso aparecer uma indeterminação, você vai ter outro problema para resolver. Mas se não aparecer, pronto, limite resolvido. Que é o caso aqui. Ele joga o 8 nessa função e não dá problema nenhum. Não há indeterminação quando colocamos o 8. Né? Vamos ver aqui os passos a passo que ele fez para quando tu tentares resolver um limite, tu conseguir resolver. Esse limite aqui ele é mega fácil, tá? Até mesmo em comparação com as coisas da tua lista ali, ele tem que ser resolvido de uma forma bem simples. Ó, ele coloca o uso das propriedades que eu te enviei, por exemplo, o 13. Ó, primeiro que ele quebra todos os limites em vários limites, tá vendo? Limite da soma é a soma dos limites. Tem vários limites aqui. E sempre que tem constante para fora, ele passa para fora. Por exemplo, esse 3 aqui, ele passou para fora. Era 3x ao quadrado, agora é o limite só do x ao quadrado. O 3 foi para fora. Aqui nós tínhamos uma raiz. Jogou o limite para dentro da raiz, que nem eu te expliquei agora há pouco. Quando tu tem uma raiz, tu pode jogar o limite para dentro. Depois, a resposta do limite, você faz a raiz. Facilita um pouco, né? Porque ficar lidando com raiz ali. Outro limite aqui que está rolando uma multiplicação. X vezes uma função exponencial. Bem, ele faz o limite do x, depois o limite da função exponencial. E, finalmente, o limite aqui da constante. Como a constante é constante, ela não vai se alterar. Então, ali vai dar 2 mesmo. Bem, e daí ele vai aqui colocando mais detalhes, né? E, eventualmente, quando ele pode, ele já joga o 8 no lugar do x. E ele percebe que não tem problema nenhum, e ele chega nessa resposta aqui. Muito bem. Então, é uma resposta de um limite. Normalmente é o que acontece, na verdade. As funções, elas normalmente não têm problemas. Por exemplo, aquelas que a gente conhece bem, a reta, a parábola, são funções que não apresentam indeterminações no seu domínio. Mas tem algumas que não são assim, que é o que a gente vai ver agora. Esse caso aqui, ó, dá uma amplitude, eu acho que tu vai perceber que ele é muito parecido com aqueles da tua lista, né? Com alguns da tua lista. A tua lista apresenta bastante coisas com x quadrado, polinômios, né? A gente chama.
Então, bem, a ideia é observar que tipo de indeterminação apareceu e, mediante a isso, saber usar a técnica que resolve a indeterminação. Por exemplo, aqui nós jogamos o -3 e deu 0 sobre 0. Então, é aquilo que eu te falei. 0 sobre 0 não é 0. E também não é infinito. O 0 sobre 0 está escondendo a resposta verdadeira. E daí você falou sobre fatoração. O que tem que fazer aqui é fatorar mesmo. Mas daí eu te pergunto, você sabe fatorar? Não, essa é a grande dúvida. É. Essa, Note, no caso de você substituir o limite ali, e até então, é, foi o quê? Agora, quando chegou na parte de fatorar, cara, que foi a grande dificuldade. alguns exercícios da tua lista ali envolvem faturação, outros não, beleza? Na Uhum, realidade, para resolver limite, tem uma série de técnicas. Fatorar é uma delas, para resolver um tipo específico. O próximo que a gente vai ver aqui já não é a técnica de fatoração. Mas esse caso é. uhum, É o mais simples, na realidade. Bem, o que é fatorar, né? Como o próprio nome diz, fatorar é escrever em fatores, pedaços, né? uhum, Então, você vai escrever um polinômio que é um pouco maior, um grau maior, grau quadrado, grau 2, né? Você vai escrever ele em fatores, em pedaços. É possível fazer isso. Mas para saber isso, né? Daí já é uma coisa que não envolve exatamente cálculo, envolve a matemática básica. Por quê? uhum, Porque tu sempre consegue fatorar os polinômios se tu conheces as raízes dele. Então, de raízes, tu deve lembrar de Bhaskara lá, né? A fórmula de Bhaskara que a uhum, gente aprende na escola. uhum, Um polinômio de segundo grau como esse aqui, uma equação de segundo grau, se resolve por Bhaskara. Então a ideia aqui é o seguinte: você resolve a Bhaskara, acha as raízes e com essas raízes você consegue fatorar ele, beleza? Então uhum, aqui a ideia é resolver por Bhaskara. Como o Bhaskara é uma coisa lá do 9º ano, né? A apostila ela nem mostra esse procedimento, mas eu acho que seria interessante a gente fazer, já que tu precisa aprender essa parada de fatoração, beleza? sim, aham, Então tá bom. Por exemplo, aqui ele já vai pondo os fatores, pondo as respostas, nem fala sobre Bhaskara aqui, né? uhum, Então, deixa eu fazer isso aqui por você, por aqui na minha tela aí. Depois tudo que eu fazer eu vou te mandar, né? Então eu vou te mandar isso aqui uhum. também. Deixa eu por aqui. Beleza. Seu nome é Falco, cara. Nome de aviador mesmo, né? Aviador aqui Pois se é, chama cara. Falco. Nasceu pra isso mesmo, hein? Nossa, nossa senhora, cara, nem me fala, mano. Nasceu pra ser aviador. Aí sim, tem altos personagens de jogo, de série que se chama Falco e é Pô, tinha piloto. um boneco, cara, na minha época lá, que era. Capitão Falco? Tinha um boneco meio comando de ação, assim, e tal, que era Falcon, na verdade, tinha um N, né? É o Falcon. Aham. Eu tava vendo uma série esses dias que os bonecos se transformavam em titãs, e daí o nome do boneco era Falco, e eles precisavam voar. Daí eu imaginei, esse porra aí vai virar um passarinho. Daí não deu outra. Virou um passarinho gigante e começou a voar, um falcão, né, na realidade. Beleza, então a gente tem que fazer a Bhaskara aqui dessa formulinha aqui. Então, ó, muito bem. Para fazer Bhaskara, o primeiro procedimento é perceber quem é o A, B e C, porque na prática a gente quer o quê, né? A gente quer saber quais são os valores de x que você coloca na função e ela zera. Existem alguns valores de x que você coloca nessa função e ela dá zero. É isso que a gente procura quando a gente faz Bhaskara, Uhum. beleza? Ó, deixa eu colocar aqui. Eu vou escrever para tu lembrar depois. Ó, precisamos fatorar para resolver o problema. Para isso, temos que achar as raízes. Então, faremos Bhaskara. Essa é uma técnica que nos diz quais os valores de x que fazem a equação dar zero. Às vezes o professor não deixa isso claro na escola. Ele só ensina a Uhum. fórmula, mas não diz para que serve. Ó, digamos, por exemplo, aqui a gente já sabe que um dos valores é -3. Ele vai aparecer lá na resposta. Se tu colocar -3 aqui no lugar do x, vai dar zero. Quer ver? Ó? -3 elevado ao quadrado. Quanto é que é? Sabe me dizer quanto é -3 ao quadrado? 6. Ó, menos 9. 3 ao quadrado é -3 vezes -3, que é 9. Isso aí. Aqui vai ficar -3 e aqui já é -6. Olha 9. só. 9 menos 3 menos 6, 0. Uhum. Né? Então bateu aqui, é o que a gente quer, né? 0. Uhum. Certo. Uhum. Bem, quando a gente faz Bhaskara, a gente não precisa ficar chutando valores para perceber isso. Né? Aqui não foi um Uhum. chute. Aqui ele pediu para a gente jogar e a gente percebeu que Uhum. dava 0. Né? Então a gente vai usar isso como, vamos dizer assim, prova real para ver se a nossa Bhaskara vai estar certa no final. Para resolver Bhaskara, então, tu precisa primeiro perceber quem que é o A, o B e o C.
A, B e C são coeficientes dessa equação. O A é o cara que multiplica o x ao quadrado. Supostamente tem um número aqui que você não está vendo. O B é o número que multiplica o x também, tem um número que você não está vendo aqui. E o C é o número sozinho. Esse aqui é mais fácil, é o menos 6, tá bom? O sinal sempre vem junto quando você tenta resolver Bhaskara. E ó, vocês falavam na escola, não vou usar Bhaskara para nada. Olha aí você usando Bhaskara, né? Como fala, mano. Então tá, ó, tem números escondidos aqui, cara. Tu saberia me dizer qual é o número que tá aqui na frente do X que a gente não tá vendo? O menos 3? Não. Quando tu não vê um número na frente é porque é o X. Quer dizer, desculpa, é porque é o 1, tá bom? É o 1. Tá. Então aqui tem o 1, porque X e 1x é a mesma coisa, sacou? Então também aqui é 1x ao quadrado, beleza? Então quando você não vê um número na frente, é 1. Muito bem. Agora que a gente percebeu aqui os coeficientes, você pode fazer a Bhaskara, que é saber uma fórmula de cor. Você tem que saber essa fórmula de cor. Você primeiro tem que encontrar esse triângulo aqui que a gente chama de delta, ou determinante. A fórmula dele é b² menos 4 vezes a vezes c. Muito bem. Você tem o A, o B e o C aqui. Agora eu vou te pedir para encontrar quem é o delta, então. Você tem que resolver essa continha, beleza? Quando resolver essa Então continha seria... aqui, se estiver fazendo papel aí, daí no final você pode até me mandar uma foto e me dizer com mais convicção qual é a resposta, beleza? Seria 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6. 1 menos 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. Deu menos 23? Não, tu não levou nem um pouco em conta os sinais aí. Né? Se o teu C é menos 6, menos com menos dá 6, mais, né? tem razão, cara. Então seria 25. Parece que sim. Então vai ficar 1, menos 4 vezes 1 vezes 4 vezes 1, 5. 6. Então vai dar 25, que é bem legal, porque 25 é um quadrado perfeito. Isso vai ajudar na próxima parte da conta, que é o seguinte: você encontrou o delta, agora você vai usar o delta para encontrar as raízes, exatamente. Porque você tem que fazer a conta agora menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Então aqui você encontra as raízes, simplesmente resolvendo essa continha. Então a gente tinha lá que o b era 1, então vai ficar menos 1, menos b é menos 1. Opa, eu coloquei 5 aqui que eu sou maluco, é 25. Mais ou menos a raiz de delta. Você fez a continha lá, achou que o delta é 25. E, finalmente, 2 vezes o A é 1. Beleza. Então agora, né, a gente tem algumas continhas aqui para fazer. Menos 1, mais ou menos 5, né? Porque a raiz de 25 é 5, raiz quadrada. E 2. Muito bem. Então agora note que você tem mais e menos aqui. Portanto, você tem duas possíveis respostas. Então eu vou fazer primeiro a resposta negativa. Resposta que envolve o menos 5. Então vai ficar menos 1, menos 5, dividido por 2. Bem, menos 1, menos 5 é menos 6, certo? Está somando dívidas. 6. Dividido por 2 vai dar menos 3, certo? Menos 3. Ó, lembra que tinha aparecido menos 3 lá? Tinha falado que menos 3 ia ser uma das respostas. Como é que eu sabia? De novo, a Bhaskara serve para encontrar quais os valores, você joga na função e dá 0. E se a gente fez o teste aqui e deu 0, né? Então, porque menos 3 é uma das raízes. Agora a outra é com mais. Então vai ficar menos 1. Vai ser 2 resultados. Isso, sempre 2 resultados. Bhaskara sempre te dá 2 resultados. Não, o resultado dessa conta é 2, né? Também. Então tá bom. Então encontramos as duas raízes, x menos 3 e x igual a 2. Essas são as duas raízes. Bem, para que tudo isso, né? Porque, olha só, como um passo, às vezes, que o professor faz rápido na faculdade, levando em conta que vocês sabem a matemática básica, não é rápido. Porque eu tive que resolver toda a Bhaskara aqui só para conseguir escrever a fatoração.
Fatoração, tu sempre pode fazer o seguinte, se tu conhece as raízes, você sempre pode escrever como x menos uma raiz, por exemplo, fiz x menos o 2, agora vezes x menos a outra raiz, menos 3. Só que, poxa, menos com menos dá mais, lembra disso? Aquela regra de matemática, né? Menos com menos dá mais. Então aqui vai ficar mais 3. Eu travo no x menos 2, cara. Tu digitou menos pra cá no... A tua net tá bem ruim. Eu recomendaria que você desligasse a câmera, né? Fazesse o máximo aí pra... Deixa eu ver aqui. Pra melhorar. Pronto, vamos ver. Internet de hotel é uma merda normalmente, né? Mas quanto é o x lento desse aqui? Pelo amor de Deus. Não sei se tu tá me escutando também. Quando tiver por aí é só falar. Agora eu tô te ouvindo. Aham, te escutei um pouco. Tá me ouvindo bem agora? Tô ouvindo sim, agora tá 100%. Tá. Beleza. Continuando então. Qualquer coisa, né, você me fala, hein? Continuando. Então, acho que você está entendendo aqui que os procedimentos eles são bem pouco a pouco, né? O que eu fiz aqui na hora que travou? Eu reescrevi a equação de segundo grau, a parte de cima do limite, como uma fatoração. Eu uso as raízes para fazer isso. Então, eu sempre faço x menos uma raiz vezes x menos outra raiz. Mas por que ficou mais? Porque menos com menos dá mais. Beleza. Vamos voltar para o limite agora. O limite era isso. Só que então, como a parte de cima é essa coisa que eu acabei de encontrar aqui, eu posso fazer a substituição. Eu vou pegar isso aqui e colocar aqui na parte de cima. Fiz a substituição, porque essas coisas são iguais. Agora me diz, tu já sabe como resolver isso aqui? A partir desse ponto. Aqui você tem duas partes iguais, né? Que é de baixo o denominador, né? E o numerador, que você já pode cortar essas duas. Isso E mesmo. você vai ficar com x menos 2. Só x menos 2. E o x menos 2 não tem determinação. Ele é uma coisa normal. Então é no x menos 2 que vai estar a nossa resposta. Portanto, normalmente, para se resolver limites, você tem que cortar algo, cara. Então, a partir do momento que você cortou ali, muito provavelmente o limite já está resolvido. Às vezes não, mas nesse caso sim. A resposta é menos 5. Beleza? Beleza. E como que chegou nesse menos 5, Samuel? Porque você chegou no x menos 2. Porque o x, agora tu coloca o menos 3 aqui, né? Ah, o menos 3, Isso. ok, entendi. Daí fica menos 3, menos 2, menos 5, beleza? É isso aí. Então essa é uma das técnicas, né? Eu percebi que é a que mais aparece ali na tua ficha. Então vamos tentar fazer uma lá da tua ficha. Deixa eu pegar lá, por exemplo, vou pegar A, que parece ser a mais tranquila. Aqui. Essa aqui é a primeira conta lá da tua ficha. Certo? Então a gente repara que a ideia de novo é fatorar. Por quê? Porque a hora que eu jogo menos 2, primeiro você tem que jogar o número para perceber se aparece em determinação. Então a hora que você joga, fica menos 2 mais 2, 0 em cima. Menos 2 ao quadrado é 4. 4 menos 4, 0 embaixo. Então se tem determinação, temos que resolver em determinação. Vamos escrever assim, ó. O resultado 0 dividido por 0 indica a indeterminação, ou seja, esconde a verdadeira resposta. Para encontrá-la, precisamos fatorar e cortar a indeterminação. Muito bem. Então a gente precisa fatorar esse cara aqui. Por que ele não o de cima dessa vez? Saberia me dizer?
Porque ele tem elemento. O de baixo tem um elemento para você montar a fórmula de Bhaskara? Sim, Porque ele já tem exatamente. essa parte ao quadrado? Exatamente, justamente por isso. Muito bem. Então a gente tem que fatorar esse carinha. Bem, a fórmula de Bhaskara ela é muito útil, né? Muito boa, mas ela é mais utilizada, ela deve ser mais utilizada quando a gente tem um polinômio de segundo grau completo. Ou Que seja, já quando a gente... seria a função da letra B da parte de cima, da função B aí do exercício B, né? Dessa coisa. O de baixo ele já tem um completo, né? Vamos dizer assim. Na verdade, os dois estão completos, tanto de cima quanto de baixo. sim, na B, sim. Eles são completos, É. exatamente. Agora, nesse aqui, não. Esse aqui, se a gente Aham. fosse dizer quem é o B e o C, beleza, tem o A é 1, tem o Uhum. C é menos 4, mas o B é 0. Uhum. Então, de modo geral, quando a gente tem equações de segundo grau que não são completas, é mais fácil fatorar. Esse aqui é muito fácil fatorar. Olha só, é só resolver a conta na prática, porque fatorar, né, Bhaskara, etc., tem que igualar a zero sempre. Então, igualando a zero, a gente pode passar o 4 para o outro lado, e daí você pode se perguntar ou fazer a raiz quadrada, né? Se perguntar seria se perguntar o quê? Qual número elevado ao quadrado dá 4? Então você tem 2 e menos 2. Mais ou menos 2. Lembra que tinha duas raízes lá? Aqui também. Então, 2 e o menos 2, beleza? Então, menos 2 ao quadrado é menos 2, 4. Então, corresponde à sentença. Muito bem, então se agora a gente tem as duas raízes, então significa que a gente consegue escrever esse polinômio como o quê? Você saberia me dizer? Eu vou até te mandar o que eu fiz agora há pouco. X mais 2 vezes x menos 2? Pô, isso aí, velho. Isso mesmo, pegou a ideia. Vou reescrever aqui, então. X mais 2, x menos 2. Show. Então agora a gente pode pegar o limitinho. Veja, aqui não precisou de Bhaskara, né? Quando não precisa é bem legal, porque facilita a nossa vida. Então, agora aqui na parte de baixo, vou trocar por isso. E aí, dá para cortar alguma coisa? Dá para cortar o x mais 2. É verdade. Dá para cortar esse x mais 2 com esse x mais 2. Vai sobrar só um x menos 2 embaixo. Esse x menos 2 ele fica sobre 1? Sim, exatamente. Quando corta, vira 1, não vira 0, né? Tem muita gente que erra isso. Então, olha só que legal, vai ficar só... Agora você, né, tem que pegar o menos 2 e jogar no lugar do x. Quando cortou, normalmente está resolvido. Então, menos 2 dá menos 1 quarto. Essa é a resposta. Beleza? Tá, entendi. Entendeu mesmo? Show de bola. Menos 2, mas menos 2 é menos 4, e toda a função ela fica negativa, então, nesse caso, né? A Já resposta, que eu sim. tô dando. Aham. Quando a gente coloca o sinal de menos ali fora, porque ninguém coloca na parte de baixo, muito feio. Tá. Então a gente coloca fora. Seria esse menos 1 quarto ou menos 0,25, né? Dependendo de como vai apresentar ali, né? Isso, você apresenta da forma que você achar mais apropriado. Normalmente os Tá, professores de matemática gostam de frações. tá. Beleza. Então tá bom, então tá bom. Vamos ver mais que tipo de problema tem aqui na tua lista. Tem um que eu vi que não era por faturação, tá? Então eu vou te mostrar lá na minha apostila primeiro. O D, ele não se resolve por O faturação. D. Nesses casos, Samuel, a gente precisa resolver primeiramente a raiz, não é isso? Bem assim, a gente não vai resolver a raiz, a gente vai transformá-la. A gente vai transformar. Ah, entendi. Deixa eu mostrar para você aqui, você já vai se ligar. Bem, então essa é uma das técnicas. Eu vi que o teu professor não cobrou essa, que também é uma técnica muito comum, mas ele não cobrou, então nem vou falar. Agora, a D se resolve com essa técnica aqui, beleza? Que vai ser explicitada nesse exercício. Então, a D pode escalar de dificuldade bem legal, assim. Mas ali está razoável até. Veja o que está acontecendo, né? Diferente dos outros problemas, tanto na D quanto aqui, você não tem um polinômio. Você tem uma função radicial, né? Função com raízes. E daí, função com raiz, não tem como você ficar buscando Bhaskara para resolver ela, não tem como fazer isso. Beleza? Então, a estratégia é outra. Beleza, mano? Então, a ideia é essa.
Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai tentar transformar em polinômio, então, já que é uma merda trabalhar com raiz, a gente vai tentar transformar no polinômio. Então a ideia é aquela que a gente aprende também lá no 9º ano. Tem uma matéria no 9º ano que é muito importante em cálculo 1, chamada potenciação. Eu até recomendaria, para você entender bem as resoluções, conseguir fazer as manipulações matemáticas, desse uma lida nisso. A raiz, ela é uma potência. Então uma outra forma de escrever isso aqui, o raiz cúbica de x, é escrever como x elevado a 1/3, tá bom? É a mesma coisa, não é cálculo isso aqui, é matemática básica. Então a ideia é, como é que eu modifico algo para conseguir resolver esse limite levando em conta essa potência fracionária? A ideia, de novo, é usar propriedades de potência. Existe uma propriedade de potência muito importante que te diz o seguinte: potência de potência multiplicam-se as potências. Ok? Então, se você ver uma coisa elevada a outra, uma coisa que já está elevada a algo, elevada a outra coisa, essas potências vão se multiplicar na prática. Por exemplo, se tivesse 2 elevado a 3 e tudo isso elevado a 4, seria 2 elevado a 12, que é 3 vezes 4. Bem, como é que isso vai nos salvar aqui? Você já vai entender, porque eu vou fazer isso aqui para você, beleza? Note que tem raiz em cima e tem raiz embaixo, né? Então, se de alguma forma esse x virasse algo com potências, eu poderia usar essa propriedade que eu acabei de te mostrar e talvez desse para simplificar algo, né? A ideia é essa. Então, vamos primeiro reescrever essa parada. Ah, tá. Primeiro se ligar que vai dar 0, né? Porque 1 menos 1 é 0 e 1 menos 1 é 0. Raiz cúbica, raiz quadrada, 1 elevado a qualquer coisa é 0. Então vai ficar 0 dividido por 0. Muito bem. Tá bem. Uma forma sem fazer cálculo, né, que resolve essa parada aqui, é x elevado a 1/3. Menos 1. E embaixo, x elevado a 1/2 menos 1. Ok? Eu só reescrevi ali. Eu não fiz nenhuma coisa. Só reescrevi usando uma... São sinônimos. Essa é outra forma de escrever. É tipo aqui escrever letra corrida e outra letra de forma. Só que escrever dessa forma fica mais fácil de perceber o que eu quero fazer. A ideia vai ser eu mudar a variável. Não vai ser mais x. Agora eu vou chamar, por exemplo, de t. X vai ser igual a t elevado a sexta. Daí tu pode estar se perguntando, mas por que eu escolhi elevado a sexta, né? Tem tanto número aí, eu vou escolher o 6 exatamente. Porque o 6, ele é um múltiplo de 2 e de 3. Entendi. 2 vezes 3, 6, né? Então isso vai deixar a nossa conta muito bonitinha. Então olha só o que eu vou fazer, né? A gente vai copiar algumas coisas aqui. Tá bonito. Aqui não é mais x, agora eu estou falando de t. Se o x tende a 1, o t também tende a 1. Né? Porque se o que vai acontecer se o x for para 1? T também, porque 1 elevado, como eu acabei de falar, né? 1 elevado a qualquer coisa continua sendo 1. Então 1 elevado a 6 é 1. Por isso que aqui continua sendo 1. O t também tende a 1. Então eu vou trocar aqui o x por t elevado a sexta. Aquele problema lá D se resolve da mesma forma, tá bom? T elevado a sexta, t elevado a sexta. Então, olha só, isso aqui está acontecendo aquilo que eu acabei de te mostrar, né? Potência de potência multiplica essas potências. Deixa eu colocar aqui para deixar claro para você. Que o que a gente vai fazer é multiplicar, então, o 6 pelo meio, né? É isso que a gente vai fazer. E o 6 pelo 1/3 também. Então, vai ficar, olha só. Bem, eu acredito que saiba fazer vai dar... de fração, né? Isso aí não deve ser problema para você, né? Imagina se eu lembro, cara. Sério, mano? Não lembro nada, mas eu estava fazendo aqui, resolvendo a fração e multiplicando de cabeça. Então, 6 vezes meio seria 6 vezes 0,5, que seria 3. Aí, boa ideia. E 6 vezes sobre 1/3, que seria 6,033, seria alguma coisa perto de 2, vai. Calma aí. 6 vezes 1/3 é 2. Exatamente 2. E o 6 ali embaixo vai ficar 6 vezes meio, né? 3, exatamente. Então agora virou polinômio, percebeu? Então agora, daí sim, você pode fatorar as coisas. Só que tem um problema também.
É claro, nesse aqui, os atualistas não. Não sei se eventualmente vai chegar nesse nível. Porque não é difícil o que tá rolando, só é diferente do que a gente acabou de ver. Aqui não é o quadrado, é o cubo. Tá vendo? Uhum. Então, talvez não seja tão fácil fatorar. Mas o de cima é. De cima é algo que a gente acabou de ver, por sinal. Dá para escrever o de cima muito tranquilamente, como sem pensar muito, né? Só lembrando do que a gente acabou de conversar no outro problema. Dá para escrever como t mais 1 vezes t menos 1. Sim. Porque as duas raízes vão ser mais e menos 1, né? Se tu colocar o mais e menos 1 aqui, vai. Agora, a parte de baixo já não é tão fácil, tá? Porque não dá para resolver por Bhaskara. Porque Bhaskara só serve para coisas de segundo grau, com o quadrado. Entendi. E tu não tá o quadrado, e tá o cubo. Então tu tem duas opções. Ou tu aprende a fazer divisão de polinômios, ou você vai pegar um formulário que eu tenho aqui e vai sempre procurar nele, né? Qual é o fator que você precisa aí para resolver. O que nós temos ali é t ao cubo menos 1. Eu te mandei esse formulário. Sim. Então provavelmente é uma dessas duas situações aqui que você quer. Eu vou colá-las aqui, se liga. E o enfadonho ali, a foto, mas é mais ou menos isso. Ó. Claro, no caso o t é o A e o B é o 1. T é o A e o B é o 1. Então você poderia fazer essas duas substituições. São substituições fatoriais, percebe? Então, como a gente quer cortar as coisas, muito provavelmente a gente vai usar a primeira, porque a segunda tem um sinal de mais aqui. E a gente precisa que as coisas estejam fatoradas, multiplicadas, não somadas. Então a gente não vai usar essa de baixo. A gente vai usar essa aqui de cima. A gente na matemática chama isso aqui de produtos. Pô, eu tô falando pra porra. Deixa eu passar um negócio aqui na minha garganta. Normalmente eu peço mais para os alunos fazerem conta, mas como eu percebi que você não tá sabendo as coisas aí, tem que falar um pouco mais, né? Só um segundo. Passar um negócio aqui na garganta. Senão eu vou ter que dar umas 12 horas de aula hoje e não vou aguentar até a noite. Pois é, cara, eu vi a sua escala ali, eu vi que ela é pesadinha, né, cara? Insano, insano. Isso quando não tem alguma coisa que aparece no meio urgente, assim. Tipo, ontem no meu horário de folga eu tive que fazer um trabalho para um cara aí. Anyways, então a gente consegue reescrever essa parada aqui utilizando essa técnica. Ou tu decora, ou tu tem que saber fazer as técnicas. Então, no nosso caso aqui, vamos observar que o A é o T e o B é o 1. Então a gente consegue reescrever isso aqui como T menos 1, tudo bem? O A é o T e o B é 1. Né? Bate o olho e percebe. Isso. Aí vai ficar T ao quadrado mais T vezes 1, que é T, mais 1 ao quadrado, que é 1. Beleza? Só troquei A por T e B por 1. Então a gente confia nesse arquivo, né? Vem aqui, faz a substituição e de novo percebe que vai cortar coisa, né, cara? E é isso. Então a gente corta aqui e aqui. E vai sobrar só o cara de cima e de baixo, e a princípio não vai mais ter indeterminação. Vamos lembrar que o nosso limite era t tendendo a 1, né? Depois que eu fiz a substituição. E agora quando eu jogo 1 não tem mais problema, né? Porque a parte da indeterminação desapareceu. Perceba, a gente cortou justamente aqueles terminhos que quando eu jogo 1 dá 0, né? É sempre assim, por isso que quando corta resolve. Ó, aqui dá 0, aqui dá 0. Isso sempre funciona, sempre vai funcionar, entendeu? Tu não tem que pensar, mas é um caso específico, não. Porque se zerou, olha só, é aqui que está o ponto matemático da coisa. Se zerou em cima e embaixo, significa que o 1 é raiz do cara de cima e do cara de baixo. Ou seja, obrigatoriamente tem um fator deles que zera quando eu coloco 1. Então, se tem nos dois, esse fator é igual. E se é igual, a gente pode cortar. Entendeu? Então, essa é a ideia. Por isso que tu pode fazer com tanta convicção isso. Entendi. Então... Inicialmente, essa que tem no exercício aqui até parecia ser mais simples, né? Na verdade, do que esse mais... É que não precisou disso, né? Na D. Não irá precisar disso. Mas vai precisar da mudança de variável, tá? Vai precisar da mudança de variável. Não vai conseguir resolver sem. Que nem eu transformei em T, né? Você vai ter que transformar em T lá também. Tá. Vai dar 2/3 a resposta. Eu jogo T igual a 1, já era. Muito bem, eu fiz essa.
Agora que tal a gente tentar juntos, né? Você mais do que eu, tentar resolver AD. Deixa eu colocar aqui. E aí? Limite de 16. Ah, você tem aí. Aqui. E aí, o que você acha que a gente tem que substituir o x para conseguir resolver esse problema? Por um múltiplo que fosse de 4 e de 16. Não, Seria isso? definitivamente não tem nada a ver com 4 e com 16. Tem a ver só com os termos onde o x está. Em especial, os termos que o x está elevado. Lembra que eu até fiz aqui um terço e um meio? Uhum. Ah, por uma fração, então. Não, não. Eu não substituí o x por um terço e um meio. O que eu fiz ali foi mostrar que as raízes são terço e um meio. A raiz cúbica é um terço. A raiz quadrada é um meio. Então a primeira coisa que você tem que fazer é reescrever essa parada sem a raiz. Escrevendo o Tá, que x seria elevado ao meio. x elevado ao meio, entendi. X elevado ao meio menos 4 sobre 16 menos x, porque o de baixo você Não tem não vai raiz, né? reescrever isso. Não tem raiz, Nada, né? isso mesmo. Perfeito. Nota 10. E o que mais? O que eu posso fazer agora? Substituir o 16, o x pelo número, o limite, o Se tu 16? substituir o 16, vai dar 0 sobre 0, né? Vai dar Eu acho zero que de novo, você né? tinha feito isso lá no Aham. Word. Então, agora a ideia é você fazer a mudança de variável, beleza? Então, tente Entendi. perceber o que eu fiz ali e faça uma mudança de variável apropriada para esse caso. Eu tive que fazer por 6, porque a gente estava falando ao mesmo tempo da raiz cúbica, que é um terço, e da raiz quadrada, que é um meio. Uhum. Aí você está só com meio aqui, então o que será que fica melhor de substituir o x ali? Por 2? Maravilha. Muito bem. Então me diz aí como é que vai ficar quando você fizer o x igual a t ao quadrado. Aí vai ficar. Nossa, cara, puta que pariu, tá difícil de acompanhar, viu? Então vai seria 2 sobre meio. 2 elevado à potência de meio, né? Menos 4 sobre 16 menos 2. Seria Você não vai isso? substituir o x por 2, você vai ter que fazer uma mudança de variável. Que nem eu fiz aqui o x igual a t elevado a 6, você vai ter que fazer, por exemplo, no seu caso, né, você vai ter que fazer x igual a t elevado a 2, entendeu? Ah, entendi. Daí eu fiz a Então, substituição. a variável, no caso, vai ser o t elevado a 2. E eu Isso, vou substituir onde ele tiver o x. Então, exato. seria t elevado a 2 vezes 1 meio menos 4 sobre 16 menos t elevado a 2. É isso? Uhum, isso mesmo. Aí seria t elevado a 1, que seria o 2 vezes o meio, né? Uhum, Que aí é t, né? uhum, Só. uhum. Menos 4. Dividido por 16 menos T2. E Maravilha. aqui é a hora que a gente vai substituir esse T2, que seria T menos 4 vezes T mais 4. Nossa senhora, monstro, monstro, monstro. Isso mesmo. Isso. É sério mesmo que eu consegui entender esse negócio mesmo sem dormir? Conseguiu. Ou o professor é muito bom ou você é monstro. É mérito do professor, mano, Que porque eu nada, tô mano. só o pó aqui, cara. Vou te falar, tem hora que tá dando umas piscadas aqui. Nervosa, imagina. Tomara que não dê quando estiver voando lá, né? Não. Ah, não é, Mas não é menos 2, é 4, né? isso que eu ia te Porque. falar, é 4. Isso. Eu que coloquei Então, errado. você não tem medo de avião, não, né? Porque senão eu posso te falar algumas coisas. Ah, velho, eu vou te falar que quando eu vou. Eu sou retardado. Toda vez que eu vou voar, eu vejo aqueles vídeos de caixa preta lá, daí eu não durmo. Não, agora você já tem meu celular, você me liga, mano. Que eu te falo o que que é real e o que que não é. Ah, é? Mas o que tá pegando pra gente mais hoje, sinceramente, é o fator fadiga, viu, cara? Tá bem puxado. Ah, é, cara? Vocês voam muito, daí É, não consegue fazer as paradas. cara, impacta muito, assim. Putz, velho.
Mas assim, eu vejo que o piloto ele é realmente necessário, posso estar errado, né? Ele é realmente necessário só quando vai pousar, né? Alguma coisa assim. Cara, você sabe onde que é o maior problema nosso? É o avião parado no chão de porta aberta. Como assim, mano? Cara, é onde acontece tudo, mano. Já as merdas todas acontecem quando a hora que o avião tá no chão. O passageiro tá entrando ali, opa, vou viajar, não sei o quê. E ali o pau tá atorando, mano. Pressão com o horário, é combustível, é documentação de carga perigosa que tá ali dentro que vocês nem sabem que tá indo, material radioativo, material de exame para laboratorial, bateria de lítio a milhão, um monte. Caralho, que medo, mano. O É, bagulho lá, cara. minha mulher é radiologista, ela coloca aqueles Aham, bagulhinho que mede rádio lá, o avião tá aham. uma bomba atômica voando. Ah, não, ali de vez em quando te leva, né? Muito para. Mas o índice é bem baixo, que geralmente é material de quimioterapia, coisa assim, entendeu? Não é muito alto, não. É Caraca, porque nem ontem, por exemplo, a gente pousou aqui, é uma prerrogativa do comandante, você pode estender a jornada em até 1 hora. Então, cheguei para ontem, eu tinha meia hora de lastro da jornada da tripulação. Aí eu já sabia, né? Remeti, o tempo estava ruim, então entra em órbita, nevoeiro, estava fechado o aeroporto. Falei, cara, Belém, não tem o que fazer. Quando nós pousamos aqui, eu já estava estendendo 8 minutos da nossa jornada. Pousei aqui, já vem documentação. Não, é só abastecer e voltar para Macapá. Eu falei, filho, vocês estão ficando louco? O aeroporto lá tá fechado. Não, comandante, mas é aquela hora sua. Eu falei, então, já passei 10 minutos dela, mano. Você só tem 40, 50 minutos para um voo que dura 38 e com o aeroporto fechado. Não dá, né? Então, assim, cara, você fica muito entre uma pressão dos interesses financeiros da empresa com uma pressão da lei, né, cara? caraca, Do velho. que é legal, do que é legal. Então você muitas das vezes você tem que impor o que é legal e isso vai contra os interesses da empresa, entendeu? Sim, mas tudo voa por alguma empresa específica? Não, eu vou pela Latam. Ah, você é piloto, você é o cara que fala antes do voo lá, fecha as Eu portas. sou, eu sou aquele cara que vocês não entendem porra nenhuma do que tá falando. Caraca, que massa, velho. Porra, dei aula pra um piloto, cara. Que massa, que massa. Pô, legal, cara. Pô, um Parabéns aí. piloto não lembra nada de matemática básica, mano. Pra você ver, né? Que Mas fica merda. lá no voo lá de, sei lá, do Rio Grande do Sul até o Pará estudando, velho. É Hum, 2 horas, 3 horas de porra, voo, aquela porra. pois é. Então, Cara, aí entra em outro aspecto. Que se te contar também, fala aí, você fala não aí, vai fala aí, fala aí. entender. Cara, quando eu entrei na empresa há 17 anos atrás, o mínimo de horas de voo era de 2.500 horas para um cara ser contratado. Hoje o cara é contratado com 300 horas de voo. Então você Caraca, imagina, o cara não fez um nada cara ainda. com, o cara não sabe porra nenhuma. O cara tá sentando a bunda no que tem de mais tecnológico que existe no mundo hoje. Ele tá de vice-presidente da empresa recém-formado. Ele se formou na faculdade e sentou na cadeira de vice-presidente. Ele sabe Que porra nenhuma. loucura, velho, que loucura. E a gente Você tá ali acha que dá? tranquilão, tranquilão, né? Mas você acha que o comandante dá para abrir uma apostila para ler? Não dá, né, mano? Você tem que ficar de olho no cara. Pois é, né? Tipo aquele voo lá que. Eu acho que era do Rio pra França que deu merda lá. Que o Pois cara era é, novão típico. e ficou É, nervoso, né? exatamente. Aqueles caras derrubaram aquele avião. Deu muita Eles merda ao mesmo colocaram. tempo, né, velho? Na verdade, eles colocaram o avião naquela situação, né? A verdade foi essa. Putz, mano. Entendeu? Caraca, Foi isso aí. sensacional. Ô, velho, meu, muito massa te dar aula. Eu acho Uhum. que é a segunda vez que eu dou aula pra um piloto e é sempre essa mesma vibe aí, o cara é cheio das responsabilidades. Por isso que vocês pegam as. Né, você deve ser um cara casado, então não, né? Mas os moleque novo aí dão um show pra cima das aeromoças lá que eu tô ligado. E já era também, mano. É. Tal, tal de inclusão hoje, diversidade, tá estranho o negócio, viu? Ah, é. Aquelas gatas, gauchinhas, catarinas que entravam, inclusive minha esposa é Catarina e eu conheci ela aqui, esquece, mano. É, às vezes eu Tá vejo uns medonho. bagulho feio, nos últimos Não, voos não, tava assim mesmo. tá estranho, mano, tá estranho. Tá coisa que não pode nem falar, mas tá estranho. Pois é, mas fica de boa que eu tô ligado. Mas ó, cara, ó, eu vou enviar tudo que a gente fez, tá? E depois eu vou Uhum. te fazer uma propostinha lá pra fazer a lista pra ti, beleza? Se tu Pô, quiser. faz, cara, faz porque eu Uhum. tô zoado, cara. Eu quero realmente aprender, né? A gente tem mais uma aula amanhã, mas eu acho que vai ser insuficiente, mas eu preciso resolver isso e eu tô zoado
de tempo. Agora, só concluído isso aí, Samuel, dá para concluir? O resultado fica esse, o limite de -1 sobre 4 mais t? Faltou jogar o valorzinho, né? Porque eu ia falar sobre o 16, né? valor do t, né? Porque o Que é que acontece? 16. O x vai para 16, mas como o t, você mesmo percebeu, né? Você escolheu, na verdade, o t sendo x ao quadrado, né? Ou melhor, o x sendo t ao quadrado. Então, se o x vai para 16, o t tem que ir para 4. Porque 4 ao quadrado é 16, sacou? Entendi. Então, o t vai para 4. Tá. Porque se o x vai para 16, como o t é x ao quadrado, né? Então tem que ser 4. Daí vai ficar -1 sobre 4 mais 4, que é Sobre -1 8. sobre 8. Opa, -1 sobre 8, beleza? Tá, beleza. É isso aí, belezinha. Show de bola. Então tá bom, meu querido. Depois eu falo Cara, contigo lá que eu tenho outro obrigado, aluno pô. agora. Vai lá, vai lá. Brigadão, viu, Samuel? Obrigado mesmo. Vou tentar Eu que dormir um pouco agradeço. aqui, Bom mano. Depois descanso eu aí, mano. deixo. Dorme aí. Valeu, velho. Valeu, Abraço. cara. Obrigado. Até mais.